Boa tarde, eu sou o Matheus, eu vou falar sobre a nossa experiência lá dentro da Câmara dos Deputados, de como a gente usa o Python e o Django para poder ampliar a democracia digital. Só para apresentar aqui, eu sou o Matheus, sou formado em Engenharia de Software pela Universidade de Brasília, eu apaixonado por Python desde 2012 aproximadamente, nos primeiros trabalhos da faculdade. Desde então, sempre venho mexendo com Python, Django, e eu sou desenvolvedor no back-end no Laboratório Hacker, dentro das Câmaras dos Deputados, desde o ano passado, 2016. E o Laboratório Hacker, ele é um laboratório de inovação dentro da casa, né, dentro da Câmara. Então, a gente busca lá desenvolver soluções que contribuam para um parlamento mais aberto, não só como participação social, como transparência também. E lá nós temos 4 desenvolvedores apenas, nossa equipe não é muito grande, e somos 2 front-ends e 2 back-ends. Bom, eu vou falar aqui da nossa principal ferramenta que a gente desenvolve lá, que é o Portal e-Democracia. Ele foi lançado em 2019, antes mesmo da criação do LabHacker, e ele começou lá em PHP, com Learn, depois passou a usar o framework Liferay do Java, e hoje ele roda numa plataforma Python, que entrou no ar no passado, e ele é um framework de participação popular, software livre, qualquer pessoa que tiver interesse pode procurar a gente para poder subir uma instância também para vocês. Bom, e essa aí é a cara dele, ele é composto por 4 ferramentas distintas, com stacks diferentes, e também tem a capacidade de você conseguir plugar mais ferramentas dentro desse sistema. E quando a gente começou a desenvolver, a gente já tinha a primeira ferramenta desenvolvida pelo LabHacker, que é o Wikileges, aquele Wzinho ali, e a gente estava buscando implementar também o Audiências, e tinha uma solução de fórum aberto já, escolhido o Discourse, que é uma ferramenta já conhecida, e a gente queria dar um jeito de integrar tudo isso. E surgiram alguns questionamentos, né? Como que a gente vai juntar essas ferramentas que não têm nada a ver uma com a outra para virar uma plataforma só de participação social? Aí a gente vai ter que fazer login em cada ferramenta, como que a gente vai lidar com isso? E também como a gente poderia passar uma sensação de que o usuário estaria no mesmo sistema, na mesma plataforma. Foi aí que entrou o Colab, que é uma plataforma desenvolvida no Interleges, lá do Senado. E ele é um reverse proxy. Ele funciona como uma camada acima de todas as aplicações. Ele engloba todas elas e ela consegue fornecer essas features, que é um login único entre as ferramentas. Você consegue comunicar uma ferramenta com a outra. E ele também te fornece uma busca global e as transformações com o Diazo, que é o que permite que a gente altere a interface dessas aplicações para dar essa sensação de um ambiente único. Só que nem tudo é maravilha, né? Ele é um software antigo, então ele foi construído com Python 2 e Django 1.7. Para migrar isso dá muito trabalho e isso traz algumas consequências também. Por exemplo, a principal dependência dele, que é o Django Heavy Proxy, ele já não dá mais suporte para o Django 1.7. Então, a gente roda uma versão antiga do Django Heavy Proxy para poder dar suporte à nossa aplicação. E aqui tem um esqueminha de como funciona. Então, a requisição chega da web, passa primeiro no Colab, e dependendo do path que foi feita a requisição, ele encaminha para a aplicação que você quer. Então, se você acessa a / audiências, você cai lá na aplicação do audiências. E assim para todas as outras ferramentas. Começar a falar sobre as ferramentas que compõem, né? Esse aqui é o Wikileges, é uma ferramenta para edição de textos legislativos. Então, o parlamentar, o relator de um projeto de lei, ele pede para a gente lá no LabHacker inserir o texto dele para abrir ao público, à sociedade. Então, a sociedade consegue, trecho a trecho de um discurso, artigo por artigo, parágrafo, sugerir alterações de texto, sugerir
remoção desse texto, ou então inserir novos artigos, inserir novos parágrafos. Isso, e ele gera depois, no final, para o deputado, um relatório com todas as sugestões das pessoas, e o relator ele vai estudar essas alterações, e pode ou não, né? A gente não consegue obrigar o parlamentar a utilizar essas sugestões, né? E essa ferramenta ela é muito procurada por outros órgãos, outras agências, a ANAC e a Anvisa, por exemplo, são órgãos que querem muito ter essa ferramenta deles para discutir textos internos da agência. E aqui a stack que a gente usa, ele foi feito com Python 3 e Django.11 e ES6, JavaScript, com alguns jQueries por questão de compatibilidade com navegadores antigos. Então, nós temos uma plataforma de participação social e a gente precisa que rode na maioria dos navegadores para a gente possibilitar essa participação social, né? Ela é uma single page application, porém a gente não usou nenhum framework JavaScript, a gente optou por usar só JavaScript puro, por questão de nós temos 2 backends, 2 front-ends. Os 2 front-enders são front-end designers, eles não são front-end JavaScripters, digamos assim. Então, a gente não tinha conhecimento de nenhum framework desses, tipo React, Vue, e a gente optou por usar mesmo para poder conseguir dar suporte facilmente. A gente reescreveu ele recentemente, agora no começo do ano. Ele era escrito com Python 2 também. E ele foi crescendo de um modo em que só rodaria dentro da Câmara dos Deputados. Porque ele tinha integração com web services da Câmara, tinha várias coisas que impediriam de, por exemplo, a Anvisa ou a ANAC utilizarem lá dentro do órgão deles, né? E aí a gente escreveu também uma arquitetura de plugins, onde, se precisar de coisas específicas para a sua casa legislativa, a gente faz um plugin e não impacta as outras instâncias, né? Aí a próxima ferramenta é o Audiências. Ele é uma ferramenta onde você possibilita a participação digital da sociedade nas audiências públicas que acontecem dentro da Câmara. Então, você tem uma funcionalidade de chatzinha básica para as pessoas discutirem durante a audiência, ou até antes mesmo. A gente abre a sala antes para as pessoas poderem, caso a pessoa não consiga, na hora da audiência, estar presente, ela consegue fazer perguntas e antes mesmo da sala da audiência acontecer. E aí as pessoas votam nas perguntas, e as perguntas são mostradas de forma ranqueada. Então, as perguntas tendem a ser feitas da mais votada para menos votada. A gente não consegue garantir também que todas as perguntas vão ser respondidas, não consegue garantir que elas vão ser respondidas nessa ordem, mas isso facilita muito quem está lá na audiência para poder transmitir a pergunta à mesa, né? E aí, quando elas são respondidas, você consegue marcar que são respondidas e você clica em ver respostas. Então, quando você clica, você vai direto para a resposta no vídeo. Você não precisa assistir a audiência toda para poder ver o que você quer saber mesmo. Aqui a gente usou uma stack parecida, mas um pouco diferente ainda, que a gente usa o Django Channels para poder fazer a comunicação via WebSocket com o front-end. Foi a primeira vez que a gente mexeu com o WebSocket. A gente teve alguns probleminhas. O primeiro foi a comunicação do Colab com audiências. Os headers de WebSocket para requisição, eles duram só um nível de comunicação. Então, o header chega no Colab, ele não consegue passar esse mesmo header para audiências, porque ele dropa o header. E o contrário é a mesma coisa. Sai da audiências com o header, o Colab chega no Colab, quando ele vai voltar de volta para a web, dropa o header, e você não consegue estabelecer uma comunicação com o cliente. E aí a solução, nosso workaround, para não falar gambiarra, foi passar direto a parte só audiências por fora do Colab.
Então, a comunicação do Colab com audiências passou a ser só via API. E a gente teve outro problema, que é, a gente tem, como eu falei, tem o Diazo, que permite que a gente insira códigos na requisição, código HTML e JavaScript. Só que como ele não vai estar passando pelo Colab, a gente não consegue enxertar código assim. Aí a gente teve que duplicar códigos do HTML para poder manter a barra, a identidade visual do E-Democracia no Audiências. A gente teve um outro problema, que esse foi mais por falta de experiência da equipe mesmo. A gente teve primeira quantidade de acessos grande, não foi realmente grande, foi só uma quantidade maior do que a gente estava acostumado. Foi algo em torno de 300 usuários simultâneos na mesma audiência. E a gente só tinha um worker rodando para processar todas as mensagens e perguntas e tudo mais. E aí a fila do Redis estourou, não tinha mais espaço para as mensagens, caiu o sistema todo. Foi bem legal. Mas estamos empregados ainda. E é isso aí. Aí a gente resolveu momentaneamente isso, colocando mais worker para rodar. Só que, quanto mais worker, a gente precisa de mais processamento. E a máquina que a gente tinha é a mesma máquina que a gente usava no começo, quando a gente só tinha o Wikilegions no LabHacker. Então, agora, uma máquina que era prevista para uma aplicação Django, agora está rodando 5 aplicações Django. E aí a gente passa para a próxima, é a nossa aplicação mais simples, que o desafio mesmo foi trazer para o usuário final, deixar claro como funciona o método. O Pauta Participativa, ele é um projeto onde você consegue opinar sobre quais projetos serão pautados para votação na Câmara dos Deputados, no plenário. Então, o presidente da Câmara faz uma pré-seleção dividida em temas de 4 ou 5 projetos por tema, e a sociedade consegue opinar usando 2 votos a favor e 1 contra. Ele não é obrigado a usar todos os votos, mas se você usar 1 voto contra, você é obrigado a usar os 2 a favor. Esse método é o chamado Democracia 2.1, um pessoal que eu não lembro da faculdade que já é de fora, não é daqui, esse modelo. E ele diz que a segunda opção tende a ser mais consensual do que a sua primeira opção. Então, ele consegue fazer e você vê o saldo, não a quantidade de votos em si. Então, se você tem um projeto que tem 1000 votos a favor, mas também tem 1000 contra, ele não é consenso. Então, é melhor um voto com uma proposição com 1 voto a favor do que essa daí, que não dá. Então, para a gente deixar muito claro esse modelo, que é um pouco complexo para o cidadão, a gente fez muitos testes de usuário para testar a interface, e a gente chegou num resultado até legal. E a gente tinha uma expectativa de muito acesso. A última ferramenta de enquete da Câmara dos Deputados teve cerca de 10 milhões de acessos. Muitos robôs, e aí a gente tinha essa preocupação de não permitir muitos robôs, obviamente, né, como toda enquete, e essa preocupação de quantidade de acesso mesmo. Então, a gente, usando o Python, Django, o jQuery, exclusivamente porque a gente realmente não queria que não quebrasse no Internet Explorer, que é o que a Câmara mesmo mais usa. E aí, a gente tinha esse esquema no servidor antes do Pauta Participativa, né? Antes da gente botar no ar o Pauta de fato. A gente tinha um servidor com 5 aplicações Django rodando, 4 aplicações Django, 1 aplicação Rails, o Redis e um Postgres, fora as outras coisinhas que rodam no sistema, né? E aí a gente passou a ter esse esquema. A gente deixou um servidor para as aplicações, e aí a gente separou o banco, o Redis, e instalou também o main cache para poder cachear as aplicações. Além de fazer um upgrade na máquina também das aplicações. Então, agora ela tem uma parte dos recursos são físicos, não são todos virtualizados. E aí a gente passa para a próxima ferramenta, que é o Expressão.
Ele é o Discord, não sei se vocês conhecem aqui, mas é um fórum de discussão já bem consolidado, é open source. A forma de interação aqui é simples, o cidadão entra, cria um tópico, tem uma discussão, nada muito rebuscado. A questão aqui é só que ele tem uma stack completamente diferente. O Discourse, ele é uma aplicação Ruby on Rails, ele usa Ember no front-end, e a gente consegue integrar mesmo assim. Então, esse aqui é o grande diferencial do E-Democracia. Você consegue plugar aplicações distintas e fazer com que ele pertença ao mesmo ecossistema ali. Aí, a dificuldade que a gente tem aqui no Expressão é que o Diazo, você consegue processar o HTML que vem da response da sua aplicação. Então, quando vem do eClass, por exemplo, ele traz o HTML, a gente enxerta ali a barra da democracia, e retorna para o cliente os dois, né? O que vem do eClass mais a barra da democracia. Se a gente quisesse tirar do eClass, também é possível, mas no Expressão aqui não dá. No Expressão, ele usa Ember, então ele monta todo o front-end ali no cliente. Então, a gente não consegue retirar códigos da interface. Então, por exemplo, se a gente quiser tirar a parte de configuração do usuário, a gente não consegue. Mas como no momento, a gente só precisou de inserir código, foi tranquilo. E essas foram as ferramentas. Nós ainda não somos uma comunidade, infelizmente, a gente está trabalhando para crescer isso. Nós temos uma equipe pequena, então a gente tem o desenvolvimento das ferramentas um pouco devagar. A gente trabalha numa casa política, então vem o presidente da Câmara faz isso aqui, a gente tem que fazer. E a gente também trabalha num ambiente muito burocrático. Antes, como eu falei, a gente ficou rodando com a mesma máquina, que era para uma aplicação Django, durante muito tempo. Aí, para pedir mais recursos, para pedir outras máquinas, era um trampo muito grande. Até que entrou um ex-presidente do Senin lá, ex-diretor do Senin, e resolveu todos nossos problemas com os contatos certos, e resolveu todo o problema que a gente tinha ali. A gente está crescendo, estamos procurando distribuir para os outros órgãos, como eu falei, a ANAC, a Anvisa, várias assembleias estaduais, inclusive a daqui de Minas, tem interesse no Portal E-Democracia. A gente está fazendo uma integração com o Interleges, que é do Senado, para poder distribuir para as outras assembleias, que eles já têm uma rede montada. E estamos trabalhando também com a componentização da democracia. Então, se a Casa Legislativa não tem interesse em todas as 4 ferramentas, não, a gente distribui também só com eClass, se você quer, só com audiências. E, para isso, a gente está dockerizando as nossas aplicações. Hoje a gente não roda elas em Docker na nossa instância de produção, mas, por enquanto, é isso. Sim, e vocês podem ajudar. Não precisa ser com as aplicações em si. Claro que toda ajuda é bem-vinda. Nossa equipe, apesar de pequena, está sempre disponível. Nós não temos uma documentação grande, não temos, a documentação é a gente que está disponível. E nossas aplicações têm um impacto grande, socialmente falando, né? Então, pode ser divertido, pode ser nobre você ajudar numa causa dessa. E não precisa ser, como eu falei, especificamente nas aplicações que a gente tem. Um exemplo é Tenho Dito, que é a aplicação que foi o resultado do meu TCC da faculdade. Ele é uma ferramenta de transparência, não é de participação, onde eu defino perfis temáticos dos parlamentares, analisando o texto dos discursos e o texto das proposições submetidas por esse deputado. E gera uma visualização muito mais interessante do que tem no site da Câmara. E essa ferramenta foi abraçada pelo LabHacker, e não só porque fui eu que fiz, mas porque tem valor. A gente tinha uma ferramenta antes, que se chama Retórica Parlamentar. A ideia é semelhante a essa, mas a gente não conseguia dar suporte a ela, a gente não conseguia fazer rodar em outros períodos
E se você tem alguma aplicação, se você tem interesse, tem a ideia, conversa com a gente vai estar aqui nos corredores. E é isso que eu tinha para falar com vocês. Tem os adesivos aqui, uns bloquinhos de papel, quem quiser. É isso. Perguntas? Matheus, obrigada pelas informações. Além de vocês abastecerem o sistema com as informações dos projetos, vocês fazem um levantamento de dados para ver os assuntos de mais interesse, as reuniões das comissões que mais estão gerando interesse, repercussão, participação? Vocês levantam esses dados? Não. Essa parte de processamento dos dados a gente não faz, justamente porque a gente tem a equipe pequena. Então, a gente tem que dar manutenção no que a gente já tem, melhorar as features que a gente precisa ter nos sistemas. Então, acaba não sobrando tempo para a gente poder analisar o resultado disso. Mas todas as nossas aplicações elas têm API, então você consegue ter acesso a todos os dados que estão dentro das aplicações de uma forma estruturada e você consegue também analisar. Inclusive, é um dos projetos com a UFMG, né, Paulo? Com a UFMG, que eles acessam as nossas APIs e fazem processamento em cima disso, análise de sentimento, o que mais que eles fazem? Correlação entre os participantes. É bem interessante o projeto deles. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. De quem foi a iniciativa de criar o Lab Hacker? Se foram de vocês ou foi de alguém? E como que vocês lidam com a frustração de, igual você falou, às vezes vem o presidente da Câmara e fala, não quero que faça isso, faça aquilo. Porque eu já trabalhei em órgão público, foi uma péssima experiência. A gente ficou 3 meses se matando para fazer um projeto, em que, ao final do projeto, era só para fazer o presidente do órgão ficar bem na fita, depois pegou tudo e jogou no lixo. E eu me senti bastante frustrado, né? Vendo meu trabalho todo não valer nada. Então, eu queria saber como que vocês lidam com isso também. Assim, o Lab Hacker, na verdade, eu não estava no Lab Hacker quando ele foi criado. Ele foi fundado depois daquelas grandes manifestações de 2013. Eu não sei muito bem a história, mas a questão das decisões políticas ali dentro realmente bem frustrante, assim. Mas você vê que tem impacto o que você faz, então você acaba ali se ancorando nisso, né? Inclusive, o Pauta Participativa foi um projeto, assim, muito da louca. Foi justamente o que eu falei. Foi o Rodrigo Maia chegou, falou, eu quero fazer isso aqui porque eu quero uma participação maior na coisa. Se comprometeu a botar os projetos na pauta, só que foi um projeto muito corrido, foi 3 semanas de desenvolvimento só para desenvolver o pauta. Então, mas, por enquanto, está no ar ainda, não saiu. Vamos ver se ele continua, se mantém. Bacana. Oi. Bom, parabéns pela palestra. Já tenho conhecido do Lab Hack também, tenho acompanhado um dos projetos. Isso que ele falou, que você disse em relação a essas intervenções políticas nos projetos que a gente trabalha, realmente é frustrante. Mas aí eu te faço uma pergunta. Em relação ao projeto que você fez para o TCC, começou fora do Lab Hacker, certo? Sim, começou fora, mas começou por causa do Lab Hacker, porque eu trabalhava lá. Já pensou num tipo de situação em que, para tentar sair um pouco a burocracia, justamente hackear o sistema para fazer esses tipos de iniciativas com a comunidade fora do Lab Hacker, para não ter esse tipo de vinculação em relação à Câmara dos Deputados? Já chegou a pensar esse tipo de coisa? Assim, o próprio caso, eu tenho dito, ele não é diretamente ligado à Câmara, né? Ele é ligado ao Lab Hacker, tanto que ele é hospedado no domínio do Lab Hacker, não no domínio da Câmara. Então, assim, o apoio que eu consigo, a gente está tentando institucionalizar, eu tenho dito, como o Retórica foi institucionalizado, colocar no portal oficial da Câmara e tudo mais. Só que realmente é muito difícil isso, é muito burocrático. Aí a gente tem que entrar em contato com as pessoas certas, digamos assim, ali dentro. Ok, obrigado. Mais alguém?
Não? Então, beleza. Certo, obrigado, gente.